Olá, meus queridos. No dia 13 de fevereiro de 1962, Stuart Sutcliffe, agora já morando em Hamburgo, já morava com a sua amada Astrid, ele decidiu fazer um baile à fantasia no seu apartamento que ele morava com a Astrid. Só que as fotos que foram tiradas lá com o amigo Klaus Wurman e outros não mostram a realidade. A realidade era que Stuart estava terrivelmente doente. E eu vou contar para vocês hoje não a participação do Stuart nos Beatles, porque essa história eu já contei e a maioria de vocês já conhece, mas eu vou focar esse vídeo nos momentos finais da vida desse quinto Beatle e jogar pela janela alguns mitos e lendas que permeiam a história dos Beatles. Meu nome é João Moura, essa Beatles School, vamos lá. Meus queridos, ali por volta de fevereiro, março, o Stuart estava sofrendo terríveis dores de cabeça que faziam com que seu corpo até tremesse. Ele foi em diversos médicos, mas apesar de ele não ter muito dinheiro, a mãe da Astrid, a Nilsson Krishna, ela pagou para ele alguns médicos particulares para tirar a chapa da cabeça, ver por que aquele menino sofria tanto com dores de cabeça terríveis. Nenhum médico confirmou o que ele tinha. Ele foi de médico em médico até que por fim ele decidiu voltar para sua velha Inglaterra, para sua velha Liverpool e junto com sua mãe em alguns médicos lá em Liverpool. Então o Stuart sai ali em março de 1962, ele vai para Liverpool e lá ele visita diversos médicos, né? E tem a oportunidade também de visitar os seus dois grandes amigos, logicamente o John Lennon e também o George Harrison. George conta que o Stuart veio e passou uma tarde na casa dele ali, junto com os pais e os irmãos do George. O George gostava demais de Stuart. E daí, logicamente, o Stuart era um grande amigo do John e foi visitá-lo. Ele evitou, pelos livros, contam que ele tentou evitar o Paul o máximo possível. Por quê? Porque ele e o Paul havia tido uma briga uma vez no palco, na frente de todo mundo. O Paul gostava de encher o saco do pequeno Stuart, porque o Stuart não tinha o talento musical, apesar de ter algum. Isso é outra lenda que gostam de colocar no Stuart. O Stuart sabia tocar assim, ele não era um instrumentista igual os outros três Beatles, mas ele sabia tocar alguma coisa no baixo dele, o seu Hofner. Então o que acontece? Uma briga, uma vez o Paul encheu o saco dele, acabou que o Stuart pulou para cima do Paul, o Paul começou a briga, mas o Paul se deu mal. Então o Stuart, apesar de ser pequenininho, baixinho, magrinho, ele conseguiu derrubar o Paul, os dois rolaram pelo palco, foi uma vergonha danada. Então, meus queridos, isso foi um dos fatores do Stuart sair da banda, e tocar sua vida lá como artista. Ele pintava, ele fazia desenhos, ele era um artista completo. Então ele evitou, quando ele foi a Liverpool, encontrar com o Paul. Ele chegou a encontrar com o Pete, e o Pete Best conta uma coisa muito interessante. Ele fala que quando ele se despediu do Stuart, o Stuart virou para ele e falou assim: essa vai ser a última vez que a gente vai se ver, meu amigo. Isso foi o que o Pete Best conta. Ele foi a diversos médicos e era mais ou menos a mesma coisa que contavam para ele lá em Hamburgo. Eles não sabiam de certo por que daquelas dores de cabeça. Então o Stuart volta para Hamburgo e aí acontece algo interessante com os Beatles, Como eu contei para vocês há uns 2 vídeos para trás, os Beatles foram rejeitados pela década e eles estavam num momento muito perigoso da carreira deles, que era quase, talvez seja um dos momentos que os Beatles quase realmente se separaram, cada um foi tocar o seu barco, Mas o George continuava sempre muito otimista, enquanto o John e o Paul estavam achando que o negócio ia azedar. Mas aí então o Brian Epstein vira para eles e fala o seguinte: vocês têm o contrato, vocês vão para Hamburgo. Agora, no dia 10 de abril, vocês já vão ter que estar lá em Hamburgo e dessa vez vocês vão de avião. Então os meninos ficaram tudo animados, todo mundo ia viajar de avião, aquela loucura toda, mas aí infelizmente o George Harrison fica doente. Algumas pessoas falam que ele teve rubéola, outras pessoas que falam que ele teve sarampo. O lance é que o George Harrison não quis se vacinar, por isso que o Eric Clapton, anos depois... Não, tô zoando. E assim, o George não pôde ir porque os médicos falaram: espera 2 dias, porque os sintomas são tranquilos, mas espera 2 dias, se você estiver bem aí você pode ir. Então o Brian Epstein, isso é muito importante, o Brian Epstein decide fazer o seguinte: fala com os meninos: vocês vão porque eu já comprei a passagem. Então vai o John, o Paul e o Pete, vocês vão para Hamburgo. É bom que vocês já conhecem esse novo local que vocês vão tocar, chamado Star Club, onde que tinha o melhor aparelhagem de som para os meninos tocarem, luz, é um palco bonito e tal. E eles tinham um novo chefe chamado Manfred Weiswuder.
Eu esqueci agora, Vice Leader, Vice alguma coisa. E aí o que acontece? Os meninos pegam o avião e no dia 10 de abril de manhã cedo, Neil Ashton coloca os meninos na van, dirige até Manchester e eles pegam o avião pela primeira vez, John, Paul e Pete, e vão embora para Hamburgo. Chegando lá em Hamburgo, lembre-se, o George ficou para trás para poder ver se ficava bem, né? E o Brian Epstein também. Chegando lá em Hamburgo, o novo chefe deles mostrou para eles eles iam ter um quarto com banheiro, aquela coisa toda. Não era aquela coisa horrível, igual eles moravam na traseira do Bambiquino lá em 1960, não. Eles agora estavam num local bacana, um quarto bacana, cheirosinho e tudo mais. E o chefe deles lá, esse cara, o Manfred, levou os meninos para poder jantar, serviu para eles bifes e tudo mais, e muita cerveja. E assim eles passaram o dia 10 de abril de 1962. Só que enquanto os Beatles viajavam, chegavam e se divertiam no Star Club, com a promessa de ir visitar o querido amigo Stuart naquela semana, ou então a expectativa que o Stuart, o Klaus e a Astrid viessem vê-los no Star Club, o que acontece foi uma coisa um pouco diferente, meus queridos. O Stuart, naquela semana que precediu esse 10 de abril, o Stuart voltou ao médico com a mãe da Astrid, né? E ele muito deprimido. Quando eles estavam passando pela rua, eles passaram em frente a uma funerária. E o Stuart virou para Astrid, para a mãe dela, e falou assim: eu quero meu caixão branquinho, aquela coisa branca. Aí a mãe da Astrid não gostou nem um pouco daquela conversa, falou: para de falar dessas bobeiras, menino, lá de ser bobo, que não sei o quê. O que acontece é que de manhã, naquele 10 de abril, enquanto os Beatles voavam de Manchester para Hamburgo, o Stuart passou mal algumas vezes de manhã. E aí a Astrid decidiu mandar um telegrama para a mãe do Stuart, chamada Millie Sutcliffe, lá em Liverpool, falando que o Stuart estava terrivelmente doente. Ela mandou esse telegrama. Mal ela sabendo que por volta do meio-dia o Stuart, na parte de cima, tipo um sótão que tinha na casa dele, que ele morava com a Astrid, o Stuart teve a derradeira dor de cabeça e ele caiu no chão mais ou menos por volta do meio-dia. Astrid, desesperada, chama a ambulância e tudo mais. Mas aí, infelizmente, nosso querido Stuart morre nos braços da Astrid, dentro da ambulância. Ele chegou a perder a consciência, os médicos falaram que ele estava entrando em coma, mas ele acabou morrendo na ambulância e nem deu tempo de chegar no hospital. Astrid, desesperada, foi para os braços do amigo dela que ela tinha desde a infância, que era o Klaus. O Klaus e a Astrid chegaram a ser namorados e tudo mais, mas a Astrid se apaixonou perdidamente pelo Stuart. E o Klaus, como um bom cavalheiro e um cara legal que ele era, ele permitiu que sua amada fosse para os braços desse pequeno Beatle escocês. Ele não era de Liverpool, ele nasceu em Edimburgo, né? E aí o que acontece? O Klaus vai para ajudar e tal, e ela manda mais um telegrama para Millie Sutcliffe, e o telegrama dizia: o Stuart morreu. Ainda naquele 10 de abril, mais tarde, enquanto os John, Paul e Pete estavam viajando para Hamburgo e se divertindo em Hamburgo, Alan Williams recebeu a notícia. Alan Williams, que havia levado os Beatles em 1960 para Hamburgo, né? Ele e sua esposa Beryl, né? Então ele vai... Tem gente que conta essa história de diversas maneiras, mas o Alan Williams contava que ele chegou antes dos telegramas na casa da Millie, falando que o Stuart havia falecido. E agora um parênteses nessa história. A Millie Sutcliffe jamais aceitou duas coisas. Primeiro, que o Stuart havia se mudado para Hamburgo definitivamente. E segundo, que ele havia se casado. Ou planejava se casar, mas até então morava junto com uma alemã. A Millie, como a maioria das pessoas que viveram ali a Segunda Guerra Mundial, eles tinham pavor de alemães. E ela costumava dizer a frase: alemão bom é alemão morto. Ela chegou a falar isso na cara da Astrid, né? E ela estava extremamente raivosa, que primeiro que ela achava que esse problema que o Stuart tinha com dores de cabeça era porque ele havia ido para a Alemanha. Essa era a cabeça dela. E ela não gostava nem um pouco da Astrid. Então, o Alan Williams ficou sabendo que o Brian Epstein não fora a Liverpool por causa do George. Então, o Alan Williams procura o Brian Epstein e conta para ele, falou assim: o Stuart Sutcliffe, que era um grande amigo dos Beatles, só que o Brian já havia encontrado o Stuart uma vez. Os Beatles chegaram a apresentar o Stuart para o Brian, qual diz a lenda que o Brian chegou a querer dar uma grana pelo Stuart por causa do corte do cabelo
e pelo terninho sem lapela, que foi uma invenção do Stewart que os Beatles usariam ali a partir de 1963. Mas o Alan Williams foi pedir ao Brian se ele poderia levar a Millie Sutcliffe, não levar, né, escoltar a pobre senhora, porque o Alan Williams falou assim: eu paguei a passagem para ela, mas eu tô com pena dela ir sozinha e tudo mais. E aí o Brian Epstein falou que claro. Então a primeira coisa que o Brian Epstein fez foi mandar um telegrama para poder avisar os outros 3 Beatles lá em Hamburgo: me esperem no aeroporto, que eu quero conversar com vocês. O que acontece é que o George estava lá, né? Então o Brian Epstein pega o George com seu carro e vai até a casa da Millie Sutcliffe. Então quando a Millie abre a porta, era o George, e diz ela que o George caiu em pranto, chorando. E assim o George foi com a pobre mãe do Stewart e junto com o Brian Epstein no avião para poder chegar até Hamburgo, né? Quando eles vão, mais uma vez, eles vão até Manchester, de Manchester ele pega um avião e vão até Hamburgo. Nisso, lá em Hamburgo, no dia seguinte, no dia 11 de abril, o John, o Paul e o Pete recebem o telegrama do Brian e o novo chefe deles empresta para eles. Ele tinha um Impala americano, que era a coisa mais rara e mais linda para você ter na Alemanha. Falei assim: pode buscar os seus amigos no meu carro. Então os 3 Beatles vão com um chofer, era tipo uma limusine. Então eles estavam se divertindo porque pela primeira vez na vida eles estavam em Hamburgo, num local chique, num local bacana, lidando com gente que tinha dinheiro. Então eles não estavam mais no top 10, clubes vagabundos que tinha lá em Hamburgo, não. Agora era Star Club, meus queridos. E aí eles chegam no aeroporto. Quando eles chegam no aeroporto, estava aquele casal vestido de preto, e os filmes contam de forma errônea, estava lá o Klaus junto com a Astrid. E o John, o Paul e o Pete não entendem muito bem o que eles estavam fazendo ali. E aí eles perguntam para ela e ela fala: o Stewart morreu. Lógico, a reação, eu vou contar para vocês a reação de cada um dos 3, mas ela precisou explicar para eles que ela estava esperando o voo vindo de Manchester, onde a mãe do Stewart vinha, porque só ela, pela lei, só ela poderia reconhecer o corpo, porque a Astrid ainda não era casada com o Stewart. Aquilo chocou. A reação, segundo a Astrid, a reação foi que o Paul gentilmente a abraçou, a beijou e a consolou. Já o Pete Best, ela falou que ele simplesmente sentou num canto e começou a chorar. O John, muita lenda, muita babaquice já foi escrita pela reação do John, principalmente em livros sensacionalistas, como o livro do Philip Norman, que fala que o John Lennon, além de ter causado a morte do Stewart, ele também tinha tesão pela própria mãe, era homossexual e ladrão. O Philip Norman conseguiu colocar um montão de adjetivos no John Lennon para poder vender aquela merda daquele livro que eu também comprei. E acredito que alguns de vocês também tenham comprado. Mas enfim, eu prefiro acreditar no que a Astrid contou, que ela falou que o John, ele não gargalhou como muitos livros falam por aí, né? Ele caiu em prantos, ela falou que ele sentou e ele começou a tremer, ele começou a ir para frente, para trás, até que o Paul sentasse do lado dele e o acalmasse. Lógico que eles esperaram pela chegada do Brian Epstein, do George e da Millie, né? E assim foi, meus queridos. Infelizmente foi assim. Os Beatles voltaram para o Star Club, porque contrato é contrato, né? E aí a Millie foi reconhecer o corpo. Lógico que eu achei muito bacana que o Brian Epstein o tempo todo ficou com ela, em vez de ficar lá com os Beatles, ele foi ficar com a Millie e também dar um apoio ao Klaus e à Astrid. E aí, infelizmente, o que o Stewart queria, que era um caixão branco, não era inviável. Então eles decidem colocar o Stewart porque era a regra, a lei lá de transporte aéreo, não podia um caixão ser da cor branca. Era a lei, meus queridos, não sou eu que estou inventando, está escrito no livro. Então eles pegam o Stewart e voam de volta para Liverpool. O enterro do Stewart foi no dia 19 de abril de 1962. Demorou pra caramba, eu sei que é meio diferente da nossa cultura aqui no Brasil, né? E teve um problema muito grande, porque como a Millie odiava a Astrid, a Millie tinha diversas perguntas para fazer, mas aí, da mesma forma que a Millie havia ficado na casa da Astrid lá em Hamburgo, até eles liberarem o corpo, a Millie fez o mesmo para a Astrid. Você fica aqui. O Klaus ficou na casa do Alan Williams e de sua esposa. O grande problema foi que a Astrid foi tentar consolar a mãe do Stewart, sendo que a Astrid precisava de consolo, logicamente.
E acabou que teve uma briga danada e a Millie acaba culpando a Astrid. Fala assim, meu filho morreu por causa de você, aquela coisa de família, né, meus queridos? Isso aí não muda não, isso aí não tem cultura, nem ter sido uma coisa que aconteceu 60 anos atrás. O bicho quando pega, meus queridos, quando o barraco acontece, então rolou o barraco, o Klaus pega a Astrid e ela vai ficar na casa do Alan Williams, junto com a sua esposa. Então no dia 19 de abril vai ter o enterro, vai ter o funeral do Stuart. Nenhum Beatle foi. Eles ainda estavam sob contrato, eles tiveram que ficar na Alemanha, né? Mas cada um deles mandou alguém. O pai e a mãe do George, né? O Harry e a Louise Harrison. E também foi a Cynthia, namorada do John, ela foi no enterro, além do Alan Williams com sua esposa. E o melhor amigo do Stuart, o Rod Murray, o melhor amigo do Stuart da escola de arte lá de Liverpool, foi também, né? E a Millie e suas filhas, né? O Stuart era o único filho, o homem era o mais velho. E assim foi, né? Acaba que a Astrid e o Klaus voltam para Hamburgo. Naquela noite onde que eles ficaram sabendo que o Stuart havia morrido, né? Naquele dia 11 de abril, né? Porque o Stuart morre no dia 10, mas os Beatles só ficaram sabendo da morte dele no dia seguinte. Eles tinham que fazer o show, né? Logicamente que a Astrid não foi, mas o Klaus foi. E ele disse que foi uma coisa um tanto quanto peculiar, porque os Beatles estavam tentando ser extremamente profissionais, que era uma oportunidade de ouro. Lembrando, meus queridos, que muita gente fica falando assim, nossa, mas que atitude. Os Beatles não sabiam que seria a maior banda da história, que seria a banda mais importante e nada disso, não. Eles eram apenas uma banda de Liverpool que estava tocando em Hamburgo. E a grana era boa para aquela época. Então, para eles era muito importante. Então, os Beatles eram assim, e eles ainda não estavam de ternos ainda, eles estavam usando suas jaquetas de couro, porque lá em Hamburgo ainda podia, né? Então, é essa história. Sobre o Paul McCartney, muita gente fala, no livro Anthology, o George fala que gostava demais do Stuart, e que chegou a brigar uma vez com o Stuart, né? E o Paul conta o seguinte, ele fala... Ele chega a falar que era um menino sem noção, né? Ele falou assim, mas quem é que tem noção com 20 anos, né? E ele falou que é muito difícil a história do Stuart para ele, porque ele não teve tempo de pedir desculpa e falar pro Stuart, pô, você tava brincando, você tava zoando, ou eu tava querendo que você tocasse melhor para o bem da banda e tudo mais. O Paul fala que a família Sutcliffe jamais gostou dele, então por isso que ele nunca teve contato. Passaram alguns dias ali em Hamburgo, com a Astrid e o Klaus já voltando, o John e o George decidiram visitá-lo, o Pete não foi. O John e o George decidiram visitá-lo e o Paul... por que o Paul não foi? Porque o Paul não podia, meus queridos. O último encontro que o Paul teve com o Stuart, eles saíram na mão, num palco. Então, o Paul, muito gentilmente, não foi. Então, foi o John e o George, como é contado até pela própria Astrid, no documentário do Martin Scorsese, o Living the Material World, né? Que o John vai, o John queria ver onde que o Stuart caiu morto. Então ela fala, ele estava lá em cima, lá no ateliê dele, então o John vai até lá. E ele estava vestido com a roupa preta e tudo mais, já com cabelinho de franja, que era igual ao do Stuart. Então a Astrid fala com o John, eu gostaria de tirar uma foto sua, você se importa? O John falou que não, pode tirar. Então ele fica em pé no mesmo local onde que o Stuart morrera. Só que o John fica extremamente triste e começa a chorar. Então o George vai, enquanto o John estava sentado, o George ele se posta em pé atrás do John para protegê-lo, para acalmar o amigo, né? E a Astrid sempre conta que ela falou assim, isso era típico do George. Ele não precisava vir com palavras e tudo mais, mas ele vai ali para colocar a mão no ombro e confortar o John, para mostrar ao John que ele não estava sozinho. Então, meus queridos, em relação ao John Lennon e ao Stuart, é um tanto quanto complicado, porque não há muito material. Aliás, quase nenhum material do John falando do Stuart. Você pode ficar tão um pouco chocado e achar, não, você está inventando coisa. Não. Procure nas diversas entrevistas que o John deu. A partir de 1963, quando eles ficam famosos, até 1980, o John raramente ou quase nunca mencionou o Stuart. A gente sabe que tem uma entrevista em 1967, onde o John fala que o Stuart era para ele o que o Paul era agora. O Paul me fala a verdade, o Paul me ajuda com as coisas da mesma forma que eu tinha com o Stuart, né? O Stuart era uma pessoa que eu admirava absurdamente, ele sempre me dizia a verdade.
Porque a gente sabe que o John não causou a morte do Stuart, porque o Stuart acabou morrendo de uma hemorragia, porque anos depois foram feitos estudos e tudo mais, em cima dos exames do Stuart, e sabia que o cérebro dele estava crescendo dentro da caixa craniana dele. Logicamente que algumas porradas na cabeça pode até ter ajudado, como conta uma história onde que o Stuart mexeu com a namorada no cara, ele estava no palco, e aí os caras lá, não era em Liverpool, era uma cidade mais ao norte, os caras decidiram pegar a banda de porrada, acabaram pegando o Stuart, que era mais fraquinho, e o John e o Pete Best salvaram o Stuart. O John chegou até a quebrar um dedo no meio dessa briga para defender o amigo. Meus queridos, essa é a história de como morreu o nosso querido Stuart Sutcliffe, que Deus o tenha. A Astrid faleceu ano passado, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Finalmente ela casou de novo e tal. Eu já contei a história da Astrid e também a história do Klaus. Aí você procura aí para trás dos meus vídeos. Um grande abraço para vocês e tudo de bom para vocês.